Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para esse encontro online exclusivo. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Rafael Ângelo Isso Mendes. Para quem não conhece, o Dr. Rafael é meu irmão, médico também, investidor já de longos anos na renda variável também. E hoje nós vamos debater um pouco aqui sobre bolsa de valores, renda variável, tirar alguns medos, desmistificar o investimento na bolsa de valores. Isso. Primeiramente, doutor Tiago, é um prazer. Quero te parabenizar aqui pelo trabalho excelente. Acho muito interessante médico falar desse assunto, porque afinal de contas, se a gente levar em conta aí a definição de saúde como um completo bem-estar de físico, social, psíquico, emocional, é importante falar da saúde financeira, né? Grande parte dos cuidados da saúde para a pessoa ter uma alimentação adequada, ter um conforto, ter uma tranquilidade psíquica, passa pela organização financeira, né? Importante dizer que não é necessário a pessoa ser milionária, ser rico, né? O objetivo inicial nem é esse. Claro que a pessoa pode chegar a isso, mas o objetivo é ela ter uma tranquilidade na vida financeira, né? Ter uma educação na área financeira para que esse aspecto colabore, né? Para que ela tenha uma boa saúde, uma boa vida aqui na Terra, né? Enquanto ela está aqui com a gente, para que ela possa prover o seu próprio sustento, o auxílio de quem ela achar que deve. E a gente sabe que isso colabora, né, para a saúde mental e psicológica de qualquer ser humano. Não é verdade isso? Eu digo até que o poder da saúde financeira na vida da pessoa é subestimado. Exatamente. Porque ela tem a capacidade de mudar completamente a qualidade de vida da pessoa. Sim. E a qualidade de vida está extremamente relacionada ali, como você disse, à saúde mental, física, da família, né? A capacidade dela mudar o meio, então ao poder social que aquela pessoa vai conseguir, a potencialidade dela de modificação do meio. Então acho que hoje a saúde financeira não pode ser mais negligenciada, né? De forma hoje nós temos uma capacidade de informação, de educação que a gente nunca teve na história da humanidade. Então, não tem mais desculpas para a pessoa não aprender educação financeira. Então, nosso objetivo aqui, em certa forma, é ampliar, difundir a educação financeira para melhorar a consciência do brasileiro em relação a isso. Perfeito. Qual que é o objetivo, então, desse nosso encontro aqui? Então, basicamente, a gente vai fazer aqui um encontro eu diria, de inteligência financeira, para a gente entender um pouco os aspectos do investimento na vida da pessoa e, mais especificamente, da renda variável, porque a Bolsa de Valores no Brasil ainda ela é muito mistificada, vamos dizer assim, né? Tem muitos medos em relação à Bolsa de Valores que foram criados aí ao longo dos anos e que, depois de um certo conhecimento, a gente percebe que isso não se sustenta. Então, nosso objetivo aqui é criar uma maior consciência em relação, primeiro, aos investimentos e, segundo, à renda variável. E aí, quando o ser humano se mune de conhecimento, ele acaba tirando todos os medos, né? Tirando as pedras da mochila ali em relação ao que ele não sabe. Então, nosso objetivo, basicamente, aqui é gerar uma maior consciência em relação à inteligência financeira e renda variável. Isso, e assim, de uma maneira geral, né, o estudo, ele é benéfico para a saúde humana, né? É uma forma da pessoa, inclusive, ressignificar a própria vida, né? É uma forma que ela tem de ver um horizonte, porque hoje a gente vê assim muitos brasileiros desesperados com a sua saúde financeira. A gente vê aí os estudos correntemente publicados na imprensa leiga, do endividamento crescente da família brasileira,
né? A cada nova estatística, esse endividamento aumenta. E o que a gente percebe, assim, é que o atual sistema educacional básico que a gente tem aí nas escolas, de uma maneira geral, claro que não são todas, mas não prepara o cidadão comum, né, para gerir a sua vida financeira, né? São métodos de estudo muito enrijecidos, arcaicos, onde a pessoa aprende fórmulas matemáticas, teorias matemáticas, físicas, mas sem contextualizar com a prática. Sem contextualizar com a prática. E aí a pessoa entra no mercado de trabalho sem saber para onde correr, né? Sem saber o que fazer. E aí gera um completo descontrole, né? E, consequentemente, aí a pessoa começa a se endividar, e aí esse endividar começa a se alimentar mal, a dormir mal, e a saúde vai para o ralo. E aí o que a gente visa trazer é isso, primeiro, mostrar que se fazer com método, com conhecimento, vai ser muito mais fácil do que parece. Interessante isso que você está falando aí, porque realmente, assim, na nossa formação acadêmica, e a gente tem uma trajetória razoável de estudo formal, vamos dizer assim, em nenhum momento, desde o ensino básico até a pós-graduação, nenhum momento foi citado nenhum aspecto financeiro. E que é, assim, intrínseco da vida humana. A gente sai sem saber o básico. E é muito lamentável isso, né? Quando a gente começou a aprender, nós também começamos a aprender muito tarde, e a gente se lamenta por isso, né? A gente se lamenta, porque, igual nós vamos dizer mais na frente aí, o fator tempo, né? A vida, eu costumo dizer que a vida é grave, ela urge medidas rápidas, com consciência, claro, rapidez não quer dizer imprudência, mas quer dizer urgência. Né? E a urgência a vida é grave. Depois de certas manobras, a gente fica com pouca margem de ajuste na sequência. Então, o que a gente quer é que mais pessoas despertem, inclusive antes do que nós fizemos o nosso despertar. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Aqui eu vou mostrar um gráfico aqui nesse próximo slide. Foi um gráfico que eu fiz, e mostrando basicamente isso que você falou, no sentido de o que acontece? O último dado que a gente tem aí do endividamento brasileiro já passa de 80%. Cara, isso é muito grave. Então, o brasileiro, ele não se prepara financeiramente para a vida. E esses estudos mostram que essas mesmas pessoas aí, essas famílias, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, acaba gastando, vamos supor, 30% da sua renda pagando dívida. Ou seja, a pessoa tem um orçamento mensal, dentro desse orçamento mensal, 30% vai para a dívida. Se a pessoa tivesse uma educação financeira, se organizasse e pegasse menos do que essa porcentagem, vamos supor 20%, 15% que seja, e investisse, em vez de pagar juros, ele receber juros, isso mudaria completamente a sua qualidade de vida. E esse gráfico mostra exatamente isso aqui, né? Por que investir? Qual o objetivo? A gente tem que ter um alvo quando a gente fala em investimento. Então, esse gráfico aqui de cima, eu vou mostrar aqui para vocês o que é a vida que se espera de uma pessoa consciente da educação financeira que começa a investir. Então, a gente vai ver que ela tem uma fase ativa de trabalho, que ela está mais jovem, que esse gráfico em azul aqui é o aspecto de trabalho dele, e a gente vê aqui nas abscissas a idade em anos, né? E aqui nas ordenadas o potencial do fenômeno que está mostrando. Então, em azul, a pessoa tem, logicamente, uma fase ativa de trabalho, que depois reduz. Muitas vezes a pessoa pode ou aposentar, ou ela continuar numa atividade mais tranquila, que ela colocou como projeto de vida ali para uma fase mais avançada da vida, né? Nada impede dela continuar trabalhando. Mas o que eu quero mostrar é que, com os investimentos, que é essa curva em verde aqui, no momento que você reduz a sua
atividade de trabalho, os investimentos vão estar crescendo. Muito bacana isso aí, hein? Isso aí é fenomenal. Olha só. E isso aí mostra que, embora você diminua a sua capacidade laborativa, os investimentos vão prover o seu sustento. Vai entrar exatamente no ponto crítico do ciclo vital da pessoa, né? Exatamente, que é essa fase aqui pontilhada, né? Vamos dizer que essa fase aqui entra a independência financeira. É o momento que os investimentos conseguem render proventos, né, uma renda passiva que pague os custos de vida. E aí passa a independer do trabalho da pessoa. Isso. A pessoa vai trabalhar de uma maneira mais tranquila. E a qualidade de vida, nesse caso, não vai abaixar, ela pode até subir. Muito pelo contrário, pode até subir. Com certeza sobe se for bem feito, né? Se for bem feito. Se for bem feito. E eu costumo dizer também que é o seguinte, que quando a pessoa ela muda de patamar, igual você falou, ela deixa de ser o devedor e passa para ser credor, vamos dizer assim, isso melhora a autoestima, não é verdade? A pessoa fica se sentindo melhor, sei lá, você tá doido, hein? Você passou para o outro lado da equação, você agora está em outro patamar, você se sente mais valorizado, você se sente mais bem disposto com a vida. Isso aí vai refletir em todos os aspectos, né? A pessoa se fica com a moral levantada, né? Motivada para viver, né? Exatamente, né? Na verdade, eu digo assim, quando você começa a investir, e a ideia é que você tire uma porcentagem ali da sua renda e tem um plano, um método, uma estratégia, mas que você vai aportando todo mês, a sensação é que sua vida está progredindo. Exatamente. Mesmo que você tenha um salário basal, que às vezes não aumente como a gente queria, por N fatores aí do sistema, mas a sensação é que a vida está progredindo, porque os rendimentos estão aumentando. Isso, é uma forma objetiva de ver isso, né? Você vê em números, isso. Né? Você consegue mensurar isso, não é aquela coisa subjetiva, que é vago, que depende de interpretação. Isso aí não, isso aí você vê os números, né? E isso é motivador, isso é extremamente estimulante, é muito bom isso mesmo. E aqui embaixo, o que acontece com a maioria da população, ou seja, ela não se prepara, não se organiza financeiramente, acaba dependendo do sistema que a gente vê aí, que não dá conta de arcar com a qualidade de vida futura, numa fase mais avançada, que você tem, muitas vezes, mais gasto, reduz a sua capacidade laborativa, muitas vezes aposenta e até para de ter uma renda, aumenta com saúde, quer desfrutar melhor da vida, quer viajar, e o que acontece? Sua renda diminui, sua qualidade de vida vai junto. Aí é o colapso. É o colapso. E hoje nós temos estudos aí mostrando que grande parte, a esmagadora maioria dos aposentados do Brasil dependem de terceiros. Exatamente porque, se não houver uma interferência de terceiros aqui, o que vai acontecer é um aumento do acúmulo de dívidas e insustentabilidade financeira. Então, o aposentado depende da ajuda de um filho, de um familiar. Né? E o que a gente vai mostrar aqui é que dá para mudar essa realidade. Isso. Então, a gente mostrou aí, nessa primeira fase, a importância do investimento na vida da pessoa. É a forma mais inteligente da pessoa ter paz, tranquilidade e aumento da sua qualidade de vida no futuro. Então, acho que isso está muito claro naquele gráfico ali. Então, agora nós vamos mostrar que dentro dessa vida com o investimento, o porquê de se colocar nessa equação a renda variável, a bolsa. Por que investir na renda variável? Por que você acha que hoje o ser humano tem que ter bolsa de valores no seu rendimento? Ou ele necessariamente teria que ter só renda fixa? O que você acha sobre isso? Olha, o que eu vejo são degraus que a pessoa tem que galgar, vamos dizer assim, né, na proteção do seu patrimônio. E não necessariamente tem que galgar isso de forma linear, como a gente já debateu algumas vezes, né? A bolsa, ela traz vários benefícios, né, como a questão do crescimento patrimonial ao longo do tempo, né? E como está bem descrito aí, eu gostei muito dessa parte aí, onde a gente vai falar da democratização do acesso, né,
aos investimentos, e a Bolsa proporciona isso, né? Então, onde o capital encontra o crescimento, quer dizer, a gente está falando da parte onde o ser humano comum do dia a dia, né, devido ao avanço tecnológico, à acessibilidade hoje, o assalariado comum, ele tem acesso, né, às melhores empresas do capital aberto, né? Ele tem acesso a isso. Então, olha só, a gente costuma dizer que respeitando a realidade de cada um, mas se a pessoa ganha um salário mínimo hoje, né, ela com a devida orientação, ela consegue entrar na bolsa onde estão os grandes empresários do Brasil. E as pessoas não estão sabendo disso, cara. As pessoas não estão sabendo disso, né? Ou seja, o assalariado consegue estar no mesmo empreendimento que um multimilionário brasileiro. Exatamente, isso precisa ser dito e com urgência, né? Nós não estamos falando aqui de multimilionários, trilionários, não, nós estamos falando do assalariado. O assalariado com seu smartphone, com seu aplicativo do banco, não é? Ele consegue comprar hoje unidade de ações das melhores empresas que estão na B3. Olha só que maravilha. Isso é democratização do acesso, né? Isso aí vai fazer com que qualquer pessoa que esteja ganhando o seu sustento honestamente entre nessa curva de crescimento aí junto com os grandes empresários, né? É igual a gente falou outros dias aí trocando ideia. É claro que nós estamos longe de um sistema financeiro justo para todos, mas nós vivemos, sem dúvida nenhuma, a época mais justa de todos os tempos. A gente pode afirmar isso. Nós estamos longe do ideal, mas diante do que já se foi, nós estamos numa época muito justa, onde todos podem participar do crescimento financeiro pessoal e do crescimento do próprio país, né? É isso que eu acho que é a importância. E a partir do momento que as pessoas tomarem essa consciência, a coisa só tende a melhorar. O acesso vai ficando cada vez melhor. O que equilibra essa equação que você está falando aí é só uma variável, no meu ver: educação. Exatamente. Pessoa entendeu, teve conhecimento, acabou. Ela se iguala a qualquer grande investidor, né? Então, esse é um mito. A gente vai ter uma parte aqui que a gente vai falar dos mitos e verdades, mas você não precisa ser um milionário para acessar grandes negócios. Exatamente. Hoje você tem acesso a negociações da Bolsa que você, vamos dizer, 14, 20, 30 reais você tem acesso a empresas. Então, isso assim, é de explodir a mente, vamos dizer, né? E aqui a gente vai falar um pouco, porque a ideia da aula, ela é uma aula para, vamos dizer, para o público leigo. Então, o que é ação? O que é uma ação? Na Bolsa de Valores, a gente negocia pequenas partes, vamos dizer assim, do patrimônio de uma empresa que se propôs a estar naquele ambiente. Então, as ações, elas são as menores partes do capital social de uma empresa, que, em última análise, faz parte do patrimônio da empresa. Então, quando você compra uma ação, você passa a ser dono, minoritário, que seja, numa fração mínima, mas dono daquela empresa. No papel, você precisa declarar isso no imposto de renda, virou o seu patrimônio. Então, a ação te dá essa possibilidade de ser dono de grandes empresas que estão listadas ali. E essas empresas, quando elas passam a ser listadas na Bolsa de Valores, elas passam a ser chamadas de empresas de capital aberto. Por quê? O capital dela passa a ser acessível para várias pessoas anônimas que compram ações e parte desse patrimônio. Por isso a empresa se torna uma sociedade anônima, né? Então, o que a empresa ganha em relação a isso? Ela ganha investimento. Quando ela abre o capital, ela passa a ser negociada na Bolsa de Valores, ela emite parte do patrimônio dela a ser negociado,
E essas ações que são compradas, esse dinheiro entra no caixa da empresa para ela investir no seu operacional. Então, abrir uma filial, expandir o negócio e, obviamente, isso aí vai aumentar os lucros. Em contrapartida, a empresa se propõe a distribuir parte desse lucro para quem investiu nela. Sim, né? claro. Então, é uma relação de troca, vamos dizer assim. Isso. Ganho mútuo, né? Todo mundo ganha nisso aí. Aqui, esse é um gráfico. Você me mostrou esse gráfico assim, as ações ganhando de todos os outros aí meios, né? De todos os outros meios de investimento, todos os outros ativos. É algo que impacta no sentido positivo, porque olha só, né? É muito mais fácil você mexer com ações do que mexer com ouro, não é verdade? Sem muito dúvida. mais fácil. E olha aí a discrepância, né? Tentar vencer o câmbio, né? O dólar, vamos dizer assim. Isso. O que esse gráfico está mostrando? Ele é um gráfico clássico do livro do Jeremy Siegel, que são o livro é Investido em Ações no Longo Prazo. Esse é um livro, vamos dizer assim, obrigatório para quem está estudando renda variável, etc. Então, esse gráfico é clássico. E ele mostra um período aqui de 200 anos nos Estados Unidos, qual foi a performance dos ativos financeiros. Então, você coloca um determinado valor ali e como que isso iria performar ao longo dos anos. E as ações, de uma forma geral, elas performaram muito melhor do que títulos e letras, que é a renda fixa do americana, o ouro e o dólar. De uma maneira muito importante. Obviamente, no longo prazo. E o que a gente vai falar aqui é exatamente isso. Investimento de bolsa de valores é um investimento para a vida. Então, faz parte da sua carteira de investimento previdenciária. O que é isso? Você está formando a sua aposentadoria, vamos dizer, entre aspas, mas aqui, na verdade, você consegue formar sua independência financeira, que é mais ampla do que a aposentadoria. Mas é de longo prazo, é isso que eu quero mostrar. Por quê? Passou de 10, 15, 20 anos que você está fazendo isso, as ações, com certeza, vão bater os outros ativos financeiros. Mas esse gráfico reflete a importância de ter na carteira uma parcela de ações. Isso, eu acho que a mensagem é essa. A mensagem é essa. E todo educador financeiro, com consenso, entende que uma parcela da sua carteira tem que ter ação. Lógico. É isso aí que fica óbvio, né? Você pode colocar a crítica que você quiser em cima disso aí, mas a mensagem final é: não ignore as ações. Né? Não ignore. Isso aí não pode ignorar. É um ambiente muito rentável para a gente fechar os olhos. Né? Isso, exatamente. Não dá para fingir que não existe. Né? Interessante. Então, parte do que a gente vai falar aqui e desmistificar é falar que a Bolsa de Valores ela tem uma resiliência, apesar das crises, intempéries que acontecem no país e no mundo. Porque se a gente está falando do investimento de longo prazo, entende-se que deve haver uma perenidade nesses investimentos. E a gente consegue ver aqui, na linha do tempo da Bolsa, ela teve ali um embrião, que foi a Bolsa Livre de São Paulo, em 1890, mas de lá para cá, o que a gente quer mostrar é que só fortificou. A Bolsa ela só foi ganhando aspectos de fortificação ao longo do tempo. E isso, na verdade, em vários países. A Bolsa é um ambiente altamente especializado para negociação e crescimento de empresas e que isso reflete o crescimento do país como um todo. Não tem como hoje existir um país em crescimento que não tenha uma bolsa madura e existente para o longo prazo. É uma realidade consolidada, né? Consolidada. Independente da crise que tiver, vamos supor aí, Deus nos protege e nos livre, mas vamos supor que explode a guerra, acabou a realidade atual, a que vai renascer tem que passar por isso. Porque é algo que deu certo, que dá certo. É algo que, assim, a história mostra que volta sempre mais forte após cada crise.
o que é inerente da natureza humana, de uma maneira geral. Você pode, né? Da evolução, humano, né? Isso, da evolução humana, né? A gente tem os sistemas nossos, são isso mesmo, passa por altos e baixos, mas a bolsa, ela sempre que ela volta mais madura, ela aprende com os erros, né? E é interessante. Ela amplia o acesso, exatamente, facilita. volta sempre mais forte, né? Então. Se você for olhar desse período que ela surgiu aqui, quantas crises não passou aqui, né? Exatamente. Então, Primeira, Segunda Guerra, creche americano, Nossa. tudo está envolvido aqui. Então, eu acho que esse é um mito que a gente já põe por terra aqui, que é a resiliência da Bolsa. Sim. Um outro aspecto aqui interessante, que a gente está falando de educação financeira, e aqui a gente consegue ver um abismo de educação financeira entre o Brasil e um mercado mais amadurecido e consciente, que é os Estados Unidos. Então, hoje, os últimos dados, quando a gente pesquisa lá a porcentagem da população brasileira que investe em renda variável, a maioria dos estados está em perto de 2%. Quando a gente soma isso no Brasil, dá uma margem aí próxima ou menor que 4%. Enquanto que nos Estados Unidos, a maioria da população, aproximadamente 55%, em alguns estados 60%, chega a 60%, já investe na Bolsa de Valores. Ou seja, a população lá tem consciência do que nós estamos falando aqui. Né? A população já entendeu que isso tem que fazer parte da vida pessoal dela. E no Brasil ainda nós temos essa escassez aqui de conhecimento nisso. Sim. Acho que a principal diferença aqui, que escancara esse dado aqui, é falta de conhecimento mesmo. Com certeza, né? E a gente sabe, assim, da importância que o Brasil tem para a economia mundial, né? O Brasil é o 5º país em extensão territorial do planeta Terra, né? Então, tem uma população gigantesca, uma indústria bem desenvolvida, o agro nem se dispensa comentários, então, livre de grandes catástrofes naturais. E o Brasil tem um ativo que vamos dizer assim, primordial, que são as terras agrícolas, né? Então, quer dizer, o Brasil tem esse potencial de resistência e evolução econômica muito grande, né? Então, não dá para subestimar a economia brasileira. Aliás, nenhum país no mundo subestima a importância e o peso do Brasil na geopolítica mundial, geopolítica e na economia, né? E aí, quando a gente vê essa discrepância, você fala assim, poxa, o potencial que o Brasil tem de crescer é muito grande. E aí entra o momento ímpar que nossa geração vive. Porque as pessoas que entrarem agora, né, elas vão vivenciar um potencial de crescimento que os Estados Unidos viveu anos atrás, né? Então, assim, o que esse gráfico aí, né, esses dados mostram para nós é que o Brasil tem um potencial de crescer muito maior do que um investidor médio americano lá, né? Então, perfeito, assim, eu acho que isso aí é um dado... Vamos dizer assim, eu costumo dizer que se a gente olhar por esse ângulo aí, nós temos talvez uma oportunidade agora, de quem entrar agora, de viver o que o Warren Buffett, que é um investidor americano, viveu há décadas atrás. Sim. Provavelmente... Hoje o Warren Buffett está com 94 anos. Uhum. Ele investiu desde os 11 anos de idade. Há décadas atrás não era essa porcentagem americana que investia. Sim. Então hoje a gente está vivendo isso aqui de frente do nosso nariz. Sim. Quem embarcar vai pegar o crescimento, a curva ascendente, né? A hora é agora. A hora é agora. Quando eu comecei a investir na Bolsa, esse dado aqui brasileiro, eu não esqueço disso, era 2%, a soma do Brasil. Já duplicou. Então, a capacidade de disseminar informação está aumentando cada vez mais. Então, essa curva aqui vai acelerar. A tendência é essa. A tendência é que essa curva acelere. Quais são alguns mitos e crenças limitantes que a gente fala aqui em relação à renda variável? O primeiro, eu acho mais clássico de todos, é a pessoa achar que a Bolsa é cassino, como se fosse um ambiente apenas de especulação e sorte. E a realidade não é essa. Na verdade, existem várias formas e métodos de investir na Bolsa de Valores.
Mas existem métodos mais consolidados de investir em que você inverte esse jogo. E não são métodos difíceis. E aí você inverte e coloca a bolsa a seu favor. Exatamente. E não como um cassino. Então, investir sem conhecimento, sem método, realmente é arriscado. E aí que agora, você... Pode falar, Val. Aí é que eu acho que entra a importância da consultoria, né? Porque o que acontece? Igual você está comentando, existem vários meios de se investir na bolsa. Tem gente que gosta de esporte radical, não é? Né? O seu caminho... E detalhe, a maioria das pessoas, grande maioria, tem um perfil mais conservador como o nosso. Sim. E isso não impede de investir na bolsa. De jeito Sim, não, claro que não. É como diz, tem um caminho para todos os perfis, né? A mentoria vai traçar o seu perfil. E aí apontar o caminho. É isso que é democratizar. E também o perfil do investidor. Em que porcentagem ele quer se expor na renda variável. Uhum. Então, a consultoria, a gente faz isso, exatamente isso que você está falando aí. Analisa o perfil da pessoa e faz um plano individualizado para ela. Isso. O outro mito que a gente já quebrou lá no início da apresentação é que quem só investe quem só tem investimento é rico. Isso não se sustenta mais. Hoje, com R$20 você compra uma ação na Bolsa de Valores. Isso é isso. O outro mito, vou perder tudo. Não, a gente mostrou lá um gráfico no início mostrando a valorização da renda variável. Uma coisa é você fazer o que você não entende e fazer movimentos que você não sabe. Aí é uma coisa. A partir do momento que você adquire conhecimento e faz com consciência, fica muito difícil, porque você controla as perdas, vamos dizer, possíveis perdas. Você faz um gerenciamento de risco. E na sua carteira como um todo, você fica vencedor. Então isso de vou perder tudo é um mito também, a não ser que você faça sem conhecimento. Os ganhos têm potencial ilimitado. Então, assim, é a estratégia, né? Ou seja, você vai começar a investindo aquela porcentagem que você se sente confortável, né? Seguro. Aquilo que não vai te afetar na vida de maneira tirar sua paz, exatamente, né? Então, a ideia do investimento é trazer tranquilidade, exatamente. Se ele está tirando, se o investimento, qualquer que seja, não só bolsa, independente do que seja, está tirando sua paz, você está fazendo errado. Está fazendo errado. Preciso entender muito para começar. Eu digo que não. Eu digo que a gente aprende tantas coisas mais difíceis na vida. Sim. E muitas vezes a gente não para ali para entender ali alguns meses, algumas semanas que seja, para fazer um movimento financeiro que às vezes define o nosso futuro. Sim. Então não acho, hoje não é um conhecimento difícil, hoje está alcançável, tem várias pessoas que ensinam. O que eu acho que tem é uma falta de interesse, é diferente. Sim. Falta de interesse. Renda variável é só para traders? Gente, o que é trader? Só para, já quem está falando para um público leigo, trader é aquela pessoa que compra e vende de maneira alto turnover, compra e vende toda hora. Depende. Isso aqui foi o que o Rafael falou. Existem pessoas que fazem isso. Isso não serve para a maioria da população, que quer um investimento mais tranquilo, com paz, sem precisar acompanhar muito. Isso aqui é para profissional do mercado. Isso. E o nosso objetivo é mostrar que você não precisa ser um profissional do mercado. Exatamente. Então, você não precisa ser um trader para investir na Bolsa de Valores. Exatamente. O outro é melhor deixar tudo onde parece seguro. Esse aqui é show de bola, porque, tipo assim, o que é seguro, né? Onde é que é o seguro? Onde é que é 100% seguro? Debaixo da cama? Onde é que é essa faixa aí da segurança? Debaixo do colchão? E se cai dá um desastre geológico aí, soterra tudo, né? Não tem nada 100% eu vou postar. seguro. Isso é muito engraçado. Eu vou postar um vídeo depois de um senhor que guardou, acho que foi 40 mil debaixo do colchão e a casa pegou fogo. Não tem zona de segurança, gente. Não tem. O que a gente faz é gerenciar o risco. Exatamente.
Gerenciar o risco. E é exatamente nessa conversa que a gente entra aqui em risco-retorno. Isso é a base de qualquer investimento. O risco e retorno, eles estão atrelados. E, obviamente, o maior risco, eu digo, é não tomar nenhum risco. Esse é o maior risco. Você está correndo mais risco colocando a sua vida nas mãos do sistema, não procurando entender sobre finanças, não fazendo o gerenciamento da sua carteira. Esse é o maior risco, porque a gente vê que as pessoas que fazem isso terminam a vida numa qualidade bem ruim, sendo refém do sistema, da ajuda de terceiros. Ao contrário, quando você faz um gerenciamento, um controle de risco, para que sua carteira de investimento de uma forma geral seja saudável, isso aumenta a sua probabilidade de sucesso no futuro. Não tenho dúvida em relação a isso. E o outro aspecto que eu quero frisar aqui em relação a risco e retorno é a maioria das pessoas ou deixa na poupança ou deixa na renda fixa achando que elas estão seguras. Vamos lembrar que não existe uma zona 100% segura. Né? Ou seja, renda fixa, por exemplo, a gente sabe que tem um limite de proteção do fundo garantidor de crédito. Então, se a pessoa está investindo esse patrimônio, ela quer que cresça ao longo do tempo, vai chegar um momento que ela passa o limite do fundo garantidor de crédito. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai para onde? Então, você tem que diversificar. Isso. Inclusive, a diversificação faz parte do controle de risco. Isso. Risco é uma palavra que assusta, né, o ser humano, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, você tá respirando aí? Eu tô respirando aqui. Quem vai ouvir a gente tá respirando. A respiração é um risco, não é, doutor Tiago? Exatamente. As nossas células, elas tiveram que fazer uma aposta de risco na linha evolutiva. Perfeito. A célula humana, eu tô falando de célula mesmo, célula, né, dos tecidos. Funcionamento do seu corpo. Funcionamento do corpo, né? As primeiras células, segundo a ciência, a surgirem, foram células que não usavam oxigênio para obter energia. E a energia é necessária para a vida. Durante a evolução, a célula teve que fazer uma aposta. Ela apostou, na hora que surgiu o oxigênio, ela falou, eu vou agora usar esse oxigênio para obter mais energia. Foi uma aposta altamente arriscada. Estima-se que quando o oxigênio surgiu na atmosfera, mais de 90% das formas de vida morreram. Mas aqueles que souberam gerenciar o risco, evoluíram de maneira extraordinária. Né? O oxigênio nas nossas células ele produz uma pequena explosão, né? Uma pequena combustão controlada. Então, risco, isso mostra pra gente que risco não é para ser evitado, ele é para ser controlado. Porque o risco ele é inerente. Você falou, você está respirando, você está correndo risco. Você está respirando, você está correndo risco. Qual é a forma de vida que dominou o planeta que não depende de oxigênio, né? Exatamente, né? Assim, não existe, né? Então, assim, é uma aposta que se faz, controlada, né? De maneira controlada, cujo retorno traz muito mais benefício. Então, eu acho assim que risco tem que andar junto com benefício, né? Perfeito, no raciocínio, você tem que colocar isso, risco-benefício, né? E tentar controlar isso. E tem uns termos interessantes aí, né, para definição. Que, na verdade, assim, volatilidade. Então, esse é um mito também que a Bolsa tem em relação à volatilidade, né? Que o patrimônio que você coloca ali, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Mas a maioria das pessoas que se preocupam com a volatilidade da renda variável, ela está olhando um curto prazo. Sim. Muitas vezes ali meses, anos, às vezes no dia, né? E o que a gente está falando aqui é exatamente para ser um investimento da sua vida. Sim. No longo prazo, essa volatilidade diminui. Se você for olhar aí, doutor Rafael, na sua carteira de investimento ao longo dos anos, a porcentagem da volatilidade só diminui ao longo do tempo. O gráfico fica muito evidente. Fica muito evidente. Então, assim, a volatilidade de curto prazo, ela é importante, mas ela diminui com o aumento do tempo. Liquidez.
Em relação à liquidez, ou seja, o que é liquidez? É a capacidade de transformar aquele ativo em dinheiro, em espécie, de maneira rápida. Na Bolsa de Valores, você transforma isso diariamente. Em momentos de negociação do pregão, quando você negocia a preço de mercado, você compra e vende em segundos. Em segundos. E muitas vezes a pessoa, qual é o pensamento brasileiro? Vou comprar um imóvel. Você acabou de diminuir sua liquidez de uma maneira extrema. Absurda. Você comprou um apartamento hoje, você vender ele, muitas vezes 6 meses, 1 ano. Se é que você não tem que vender por um preço abaixo. Isso. E na Bolsa de Valores, não. E na Bolsa de Valores, não. Ela garante a negociação em segundos a preço de mercado. Sim. Concentração, então muitas vezes esse é um erro dos investidores iniciais aí, de botar o dinheiro só na renda fixa, por exemplo, no CDB, e muitas vezes esse é um erro que você paga caro. O risco de crédito é exatamente esse risco, eu acho, da concentração, de você concentrar em uma única instituição que muitas vezes pode falir e carregar todo o seu patrimônio. Sim. A inflação significa que você tem que expor os seus investimentos em ativos que são corrigidos automaticamente acima da inflação. Ou no mínimo igual. No mínimo igual. E por que eu vou te dizer que investimento na Bolsa de Valores já faz isso? Você está investindo em empresas. As empresas vendem produtos. O preço dos produtos são corrigidos pela inflação. Exato. Então seu investimento automaticamente vai estar sendo corrigido pela inflação. Isso, exatamente. Interessante, esse próximo slide aqui mostra isso. A gente tem que se expor em locais em que o retorno é proporcional ao risco. Então, muitas vezes a pessoa tenta correr um risco maior na renda fixa, quer ter um investimento, um retorno maior, e ela se expõe a um risco desproporcional. Aquela instituição fale e ela perdeu tudo. Não fez sentido aquele movimento dela. E ela tem que ver também, né, uma parte importante, a instituição ela tem que estar com parâmetros de promessa de retorno compatíveis com a média do mercado. Né? Se você pega uma instituição... De bom senso, né? De bom senso. Você pega uma instituição ali que está te prometendo algo totalmente fora da curva padrão do que os outros, né? Do razoável, do que os outros estão prometendo, você já tem que ligar a luz amarela, né? Você já tem que ficar esperto, né? Eu gosto muito de uma frase... Não existe almoço grátis, né? Isso, gosto muito de uma frase que você fala, rápido só se fica pobre, né? Então, assim, para você construir um patrimônio, de uma maneira geral, para nós, né, pessoas comuns, tem que ter paciência, calma e esperar o tempo agir, né? Com certeza. Não ter esse afobamento. E a outra questão, isso aqui é um conhecimento que eu vou falar, que eu falo em consultoria, fechado, ambiente fechado, mas eu acho importante. Nós estamos falando de risco, de proteções. Uma proteção que existe é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma proteção clássica da renda fixa. Só que é o seguinte, existem riscos ocultos, muitas vezes não são nem citados. Quando você investe na renda fixa, a gente tem um limite. Qual que é esse limite? 250 mil por CPF, por instituição, sendo o máximo de 1 milhão em 4 anos. Ou seja, existe um limite, né? Então, a pessoa que é investidor de longo prazo, que quer alcançar um patrimônio maior que isso, e muitas vezes alcança se ela fizer e ter paciência, o FGC não vai conseguir cobrir valores acima disso. A outra questão em casos de falências em sequência, a gente não tem uma certeza absoluta como que vai acontecer com a economia, se o FGC de fato vai conseguir cobrir. Então a gente está vendo aí na nossa economia recente aí, que no mínimo 2 bancos aí faliram em 2025 no Brasil, e o FGC já pediu às instituições financeiras para adiantar 5 anos de contribuição, porque ela não tinha dinheiro em caixa. Isso. Ou seja, a renda fixa tem uma proteção, mas ela não é ilimitada. Infinita. Sem dúvida que não é. Né?
E claro que a gente acredita que no frigir dos ovos aí as coisas vão se resolver, mas até lá as pessoas vão estar com o patrimônio delas empatadas, né? Porque assim, mesmo elas estando cobertas pelo fundo, a indenização, vamos dizer, o ressarcimento, melhor dizendo, ele não é instantâneo. E ali a pessoa está deixando aquele dinheiro de ser investido, né? Então, né? Então, isso aí também é o que o pessoal da renda fixa sofreu. Olha só. E detalhe, olha como que é importante isso que você está falando. O cara comprou, vamos supor, isso aqui já entrando um pouco mais técnico, mas tem gente que vai entender o que nós vamos falar aqui. A pessoa comprou um CDB porque estava lá numa instituição 140% do CDI. E aí a instituição faliu, o FGC vai ressarcir essa pessoa, mas levou 60 dias. Nesses 60 dias, esse patrimônio ficou no limbo. Ele não gerou rendimento. Esse rendimento, na hora que você coloca na ponta do papel, virou, vamos supor, 100% do CDI. Você perdeu aquele grau que você esperaria ganhar, porque se aumentou o risco sem um retorno proporcional. Exatamente. Não faz sentido, né? Não é nem... Então aqui eu acho que nós já falamos aqui o aspecto desse slide aqui, né? O cenário arriscado é você fazer operações sem conhecimento, baseado em especulação, em boatos da mídia, ou concentrar em poucos ativos. É totalmente diferente de você ter um método, saber analisar o que você está fazendo, ter uma estratégia clara, definida para a individualização do seu cenário econômico, pessoal, né? Fazer uma diversificação inteligente para controlar os riscos e, obviamente, um horizonte de longo prazo, porque, como você disse, nada se colhe rapidamente em curto prazo, não existe. E ter um plano é o que te dá a tranquilidade e a segurança de passar pelas turbulências que são inerentes da geopolítica do mercado, né? Então, diante de uma turbulência, e a gente, por sinal, né, nessa presente data, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, né? Aquelas pessoas que têm um plano de longo prazo, tenho certeza que estão tranquilas. Tenho certeza que estão tranquilas, né? Então, a gente não sabe quanto que essa aula vai ser vista, por quanto tempo. Então, nós estamos hoje em março de 2026, estourando guerra do Irã. Isso. Estados Unidos e Irã. Agora, quem tá aí alicerçado num plano, né, tá tranquilo, cara. O imprevisível é previsível. Isso, tá tranquilo, não tem ninguém aqui apavorado, né? Com certeza, ele se preparou. Isso. Uma coisa interessante que o Dr. Rafael falou aí é o que eu chamo de assimetria positiva da Bolsa de Valores. O que acontece? Quando vamos supor que você vai, eu dou um exemplo bem clássico aqui, que é o seguinte, vou abrir uma padaria aqui no meu bairro e eu vou pôr um determinado dinheiro ali naquele empreendimento. O dinheiro que você coloca ali, você está assumindo riscos do empreendimento como um todo, de dívidas, de possíveis ações legais. Esse é o risco que você corre ao fazer um empreendimento pessoal único ali, vamos dizer, quando você abre um CNPJ. Quando você investe na bolsa, esses riscos continuam sendo da empresa. Esses riscos não te afetam como societário da bolsa. Então, o que você perde na bolsa de valores, se isso acontecer, quando você investe em uma determinada empresa, o limite é o dinheiro que você coloca ali. Sim. Então, comprei R$100 de ações, vamos supor que eu não fiz uma análise correta, porque a análise estratégica já está exatamente para não chegar nesse ponto. Mas vamos dizer que chegou nesse ponto, a empresa faliu, as ações desvalorizaram, eu perdi R$100. Você perdeu R$100, você não vai ter que arcar com prejuízo, você não responde judicialmente a possíveis ações que a empresa tem. Isso é uma coisa que a controladoria da empresa vai acontecer. Pro outro lado, se essa empresa evoluir e o método que a gente faz é exatamente peneirar e saber quais são as empresas que têm uma maior probabilidade de serem perenes e lucrativos ao longo do tempo,
o ganho já não tem limite. O potencial de ganho é ilimitado. O quanto aquela empresa for valorizada ou ter lucro e esse lucro ser distribuído por meio de dividendos, de proventos, o sócio participa sem limite. Então, a empresa ganhou R$100, 200, 1 milhão, você está participando. Tá para nascer método melhor que isso, né? Pelo amor de Deus, consigo nem é uma simetria até desleal, vamos dizer assim. Aqui eu vou mostrar alguns gráficos, e aqui, obviamente, tem alguns detalhes que a gente mostra na mentoria, em ambiente fechado. Mas é um gráfico de uma empresa da Bolsa, são gráficos reais, viu, gente? Isso aqui não é simulado, não. Mas é só para mostrar o potencial de ganho de algumas empresas da Bolsa de Valores e o que, eventualmente, você está perdendo quando você não entra na Bolsa de Valores. Doutor Tiago, você mostrou esse gráfico aí, eu sei que é uma das empresas que eu invisto. Na hora que eu vi aí, os anos atrás, de quanto que estava, eu falei assim, meu Deus, sério, deu vontade de chorar, literalmente. O que a gente perdeu, né? Nossa, não investir. É assim... Muito tempo. Então, esse gráfico mostra aqui, ó. Vamos só explicar um pouquinho ele. Aqui nós temos os anos, né? O aumento de anos aqui, pessoal, significa que a pessoa investiu há mais tempo lá atrás. Ou seja, se ela investisse em 1997, hoje ela teria 28 anos de investimento. Né? Se ela investiu em 2025, hoje ela teria 5, 6 anos de investimento. E a ideia é o quê? Que é essa comparação. Se você investisse R$1.000 nessa empresa, qual seria o seu retorno esperado em relação à empresa, renda variável, e em relação à renda fixa, que é o CDI? E aqui a gente vê que, se você tivesse investido R$1.000 na renda fixa, aqui a gente está considerando um rendimento padrão médio da renda fixa. Se você tivesse investido nessa empresa aqui em 5 anos, o seu rendimento na renda fixa teria sido de R$680. Você teria um retorno de 1.680. Na Bolsa de Valores, você teria 2.247. Agora, o mais impactante aqui é entender o fator exponencial do tempo. Vamos supor que você tivesse investido nessa empresa no início dos anos 2000, você estaria hoje com 25, 26 anos de investimento. R$1.000, hein, gente? R$1.000. Eu não estou falando aqui aportando todo mês, não. É você investir R$1.000 e deixar lá quieto. No ano 2000, né, hoje 25, 26 anos, você teria na renda fixa R$16.619. E na renda variável? Quase 50 mil. 48, né? R$1.000. 47. Olha a variação em porcentagem aí que fica mais, assim, mais nítido, né? Olha só. No CDI, o retorno seria de 1.562%. Na renda variável, quase 5.000%. É um absurdo. Não tem comparação, né? E, obviamente, quanto maior o tempo, mais gritante fica essa diferença. Então, 28 anos, ó, pra você ver, R$1.000 teriam transformado em R$221 mil. Isso. É impressionante. Isso é impensável. Isso é impensável. Essa outra empresa aqui, a mesma situação, o mesmo gráfico, você pode comparar lá depois, quem estiver assistindo aí, dá um print aqui, dá outro print aqui. Só que essa aqui a gente tem os dados de 30 anos. Se a pessoa tivesse investido R$1.000 e esquecido que ele existe em 1995, nessa empresa teria transformado em quase 2 milhões, cara. É inacreditável, cara. Assim, Se você for falar isso pra pessoa, ele vai falar que você tá mentindo. Vai falar que tá mentindo. Mas você pode pesquisar. Isso é um retorno que acontece na Bolsa de Valores. Assim, o que acontece? Quantas pessoas investiam em 1995? Pouquíssimas, né? Ninguém sabia direito de Bolsa de Valores. Não. Né? Então, assim, mas a gente entende que isso vai ser refletido no futuro. Aqui, vendo esses gráficos, a gente consegue perceber que a Bolsa é uma máquina multiplicadora de patrimônio. E a gente ganha de várias formas quando você coloca seu dinheiro lá. Um é o poder de valorização. Então, você compra uma ação mais barata, né? Vamos supor, centavos, e depois você vende ela mais cara. Então, comprou lá. O ser humano que investiu aqui comprou a 2 centavos, se ele fosse vender hoje, ele venderia R$35.
uma valorização, o outro é a distribuição de lucros, então você recebe dividendos, juros sobre capital próprio, e outras são os eventos societários avançados em ambientes de empresas grandes que você tem acesso. Então a empresa passa por subscrição, fusão, aquisição de outras empresas e filiais, e você está participando disso quando você tem parte do patrimônio dela. Tem várias frentes de ganhos. Exato. O que a gente percebe em relação à Bolsa de Valores hoje? É difícil investir na renda variável? Antigamente, nossa geração aí vai lembrar essa imagem clássica aqui, ó, da Bolsa de Valores. Essa imagem é impactante, né? Eu costumo falar assim, porque os pais da nossa geração, de uma maneira geral, tinham medo de investir na Bolsa, né? A gente via essas imagens no noticiário e parecia não, na verdade era um caos, um ambiente caótico, né? E isso dava uma sensação... Difícil de entender, né? Difícil de compreender. Isso dava uma insegurança muito grande, ninguém entendia, falava, não, quem está ali é porque tem muito dinheiro, tem muito conhecimento, um conhecimento que não é acessível aos réis mortais, vamos dizer assim, e nessa época, de fato, era um conhecimento muito restrito, né? A facilidade... O acesso, né? Você tinha que negociar com o intermediário num corretor que ficava ali com quatro telefones ao mesmo tempo. Presencial, né? Presencial. O lapso de informação para chegar até o cidadão comum era muito grande, né? Então, assim, a gente não tinha uma internet disseminada. Hoje você tem a informação em tempo real, né? Você obteve a informação para tomada de decisão, você obtém em tempo real. Nessa época aí, não. A empresa divulgou o balanço dela, na mesma hora você baixa e entende aquele balanço. Então, nossos pais cresceram com esse medo e a gente herdou isso, né? Tanto que nós demoramos, né? Nós tivemos que, como diz, quebrar uma resistência que nos foi involuntariamente passada, né? E assim a gente fica chocado, né, do tempo que nós perdemos. E você mostrou no gráfico aí anterior que tempo é um aliado importantíssimo na conquista do patrimônio, né? Quando a gente coloca lá, pode colocar você aí que está assistindo, fórmula de juros composto, você vai ver que a única variável exponencial da fórmula é o tempo. Ou seja, o tempo faz muita diferença. Então, por isso que é aquilo que o Dr. Rafael falou lá no início. O tempo urge, porque quando você investe hoje, você vai colher os resultados que a gente mostrou no gráfico ali anos depois. Mas, obviamente, você tem que estar exposto. Você tem que estar nesse ambiente. Exato. E hoje, para estar nesse ambiente, é na palma de sua mão. Isso, exatamente. Se antigamente era presencialmente, você tinha que pegar uma boleta de negociação lá física, um envelope, ter um corretor lá, seu representante. Hoje não. Hoje você tem uma plataforma que a gente chama de home broker, que os bancos digitais, as corretoras disponibilizam. Você entra no seu celular, negocia ali em horário comercial do pregão, emite sua ordem de compra, de venda de ação em segundos. Segundos, cara. Segundos. É uma coisa assim, é impressionante. Eu costumo fazer isso aqui no meu intervalo de almoço com 1 minuto, 2. E vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Eu digo que hoje eu gasto ali 5 minutos ou menos do meu tempo no mês para investir e vou cuidar da minha vida. Sim. Vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Exatamente. Depois disso tudo, a gente entende que o mais importante é você ter conhecimento, saber como investir, ter um método pessoal, uma estratégia. Depois tudo fica mais fácil. O investir, não, o Warren Buffett tem uma frase que é o seguinte: investir não é arriscado, o arriscado é não saber o que se está fazendo. As escolas têm que começar a abrir espaço, né, para debater o assunto, para falar o assunto, porque afinal de contas é algo que está aí, impacta no cotidiano de todo mundo. Então, finalizando aqui, a gente quer mostrar hoje que Bolsa de Valores não é cassino, não é inimiga, na verdade,
é um instrumento altamente democratizador, Exato. que te dá a oportunidade de você melhorar muito a sua qualidade de vida, ter paz, tranquilidade. É extremamente o contrário do que a maioria entende. Não é difícil. Você consegue colocar isso absorvido ali na sua vida, na sua rotina, de uma maneira tranquila, quando você aprende da maneira correta. Terminando aqui a aula, eu quero deixar aqui disponível para as pessoas, para quem tiver interesse de entender como que funciona isso, como que a gente faz no dia a dia, como que a gente está investindo aqui, eu e o Dr. Rafael, como que a gente já faz isso há anos. Então tem o meu contato aqui, pode me seguir lá no Instagram, @ThiagoViniBM. Se tiver curiosidade, quiser aprofundar, me manda um direct, que a gente vai bater um papo, entender como é a sua situação e possivelmente marcar algo que vai te trazer mais segurança, facilidade para você ter acesso a tudo isso que nós estamos falando aqui. Fico muito entusiasmado com essa oportunidade e recomendo, porque assim, é uma mentoria diferenciada por isso, porque você tem uma visão de um profissional médico com larga experiência, né? Parabéns mais uma vez, estamos sempre à disposição, caminhando juntos. Tudo de bom, sucesso, projeto maravilhoso, muito bacana, muito bonito. Sou entusiasta, inclusive aprendo muito com seus ensinamentos, com o amadurecimento. Queria agradecer a participação aqui do Dr. Rafael, a disponibilidade de separar um momento aqui para esse bate-papo, acho que foi muito enriquecedor. Quero pedir às pessoas que porventura assistirem essa aula, deixe o seu parecer, deixe a sua experiência, comenta aí embaixo o que você achou desse bate-papo, se você já investe, se você concorda com o que a gente está falando aqui, se você já tem noção, já tem consciência disso tudo que a gente está falando. E siga a gente, compartilha essa aula com quem você achar que precisa despertar para esse conhecimento. Um grande abraço a todos, tudo de bom e que o investimento passe a fazer parte da vida de todos aí no Brasil. Sucesso para todos nós.